Tá. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos receber a Renata Castro, da Galeria Carbono. Vai contar um pouquinho pra gente como é o trabalho que eles fazem, um trabalho muito interessante sobre múltiplos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a conversa hoje. Vamos esperar ela entrar. Enquanto isso, eu queria falar para vocês seguirem os nossos posts no Insta. Hoje nós lançamos nossos cursos que vão iniciar a partir de maio. Vamos ter muito prazer em receber vocês para nossas turmas, nos nossos cursos. Vocês vão receber, ou devem ter até recebido já no Insta de vocês o story falando dos nossos cursos. Renata. Aqui. Rê. Renata. Cadê a Rê? A gente não tá achando a Renata. Vamos dar uma saidinha e voltar. Renata. Aqui a Rê. Oi. Ei! Tudo bom? Primeiro live, não sei como funciona. Ah, mas primeira vez a gente Vamos nunca lá. esquece. Oi, Serginha, como vai você? Eu tô ótima, Rê. Você? Também. Como Estamos é que tá aqui, essa né? quarentena? Eu acho que, bom, a par dessa questão terrível, né, mundial da pandemia, todas essas questões, né, de saúde, enfim, que nem adianta a gente entrar nesse assunto, tem coisas boas, né? Eu acho que tem no fato de estar dentro de casa, com a família, né, fazendo coisas que muitas vezes a gente não tinha a oportunidade de fazer. Mas é isso, eu queria te agradecer e a Beta pelo convite, né, e dar os parabéns aí, que eu acho que justamente nessa quarentena vocês estão fazendo um trabalho muito bacana de levar conteúdo, né? Eu assisti, inclusive, no YouTube esse fim de semana a conversa com o Jacopo e o Miada, e Foi foi maravilhosa. super bacana. Eu assim, até queria sugerir a quem não assistiu, vai lá no YouTube, tá super bacana, uma conversa gostosa e que eles contam de uma forma muito bacana a proposta inteira da Bienal, né? Eles Super são atual, né? profissionais maravilhosos, né? E tá todo mundo muito ansioso, né, Rê, para ver o que vai acontecer nessa Bienal. Nossa, mas o E tema não podia ser, é quase melhor. premonitório, Exato, né? É incrível. Eu adorei o que eles falaram, assim, que o tema, né? O faz escuro, mas eu canto. É de você poder falar de outras coisas em meio a momentos de aflição, né, de agonia, de estresse, como é o que a gente está vivendo agora. Então, assim, foi Eles são incrível, assim, visionários e muito visionário. sensíveis, né? É o E que é um você pouco o que falou. vocês estão fazendo, né? De trazer informação, de trazer conhecimento, tantas lives, tanto conteúdo que está rolando nessa quarentena, né? Para a gente sair um pouco da realidade dura, e é o que a arte faz também, né? Ou ao menos para a gente não ficar fora, né, do circuito do que anda acontecendo. Nossa preocupação é sempre essa, trazer o que acontece para os que já estão inseridos e para aqueles que têm vontade de conhecer um pouco mais. Então a gente procura falar uma linguagem bastante clara para todo mundo. Ah, muito bacana. Eu Parabéns. gostaria de agradecer, obrigada, eu que gostaria de agradecer a sua presença. Um prazer. Além da Renata ser minha amiga querida, ela é a dona da Galeria Carbono, a galeria que faz um trabalho lindo, super interessante com múltiplos. E conta um pouquinho pra gente, Rê, como é que você começou a Carbono e essa Sim. ideia de você criar uma galeria só para múltiplos. Tá.
Então, bom, vamos lá. Eu diria que a Carbono começou por conta de um encontro, né? Um encontro que a Ana Serra, minha sócia, ela estava passando por um momento de vida, fechando um ciclo profissional e comentou com a Nara Rosler, né, que queria começar um novo projeto envolvendo arte. E aí a Nara, com aquela intuição, você conhece bem, aquela intuição infalível, nos conectou e falou: vocês precisam fazer alguma coisa juntas. E aí a gente, desde o primeiro papo, o santo bateu, e a gente se descobriu em momentos muito parecidos de vida e com muitas coisas em comum, especialmente a paixão pela arte, né? E a gente, por coincidência, também nós duas estávamos saindo de carreiras até parecidas, quer dizer, na mesma área, publicidade. Eu, 15 anos trabalhando como diretora de arte, diretora de criação, minha agência em Recife. Ela também uma carreira super, super bem sucedida, fechando esse ciclo. E aí a gente, bom, o santo bateu, que eu acho que é uma primeira coisa, e aí depois a gente começou a fazer essa pesquisa de entender um pouco mais o mercado. Até então nós éramos meras apreciadoras, né, muito apaixonadas por esse assunto. Mas, assim, a gente tinha a total consciência de que a gente não, vamos abrir uma galeria. Não, não era isso que a gente queria. Então, a gente pesquisou bastante, a gente olhou lá fora também, e a gente percebeu esse nicho, né, do campo das edições, que lá fora é super desenvolvido, super valorizado. Tem grandes editores, né, na Europa, nos Estados Unidos, feiras exclusivas de edições, eventos exclusivos de prints e editions da Sotheby's, na Christie's. E a gente percebeu que existia esse nicho aqui a se trabalhar, assim. E aí a gente falou, puxa, a gente achou que era uma boa ideia, né? Mas vamos conversar com quem realmente entende, né? Um mercado super estabelecido, né? De galerias, produção artística incrível que o Brasil tem. Bom, vamos conversar com algumas pessoas e ver o que a gente acha que é uma boa ideia, mas vamos. Daí a gente conversou com algumas galerias mães, que a gente chama galerias, que representam artistas muito estabelecidas, etc. E tivemos uma resposta super bacana. Então, eles entenderam, né, que essa proposta poderia vir a somar nesse sistema mais um contato com o trabalho do artista, mais um canal de entrada para esse mercado. O Brasil estava num momento super bom, estava bombando, tinha um otimismo. 7 anos atrás, né? 7 anos atrás, foi em 2013. Carbono 7 anos, Inclusive, muitas galerias abriram também nesse momento. Estava um momento muito bom, em ebulição, assim, o mercado de arte contemporânea. Então, primeiro a gente foi conversar com as galerias que nos apoiaram, a gente ficou super feliz, super grato, somos até hoje, esse apoio das galerias que nos acreditam no nosso projeto foi fundamental e é até hoje. E depois, também o apoio e acreditaram na nossa proposta os curadores e artistas, principalmente, né? Muito importante. Então, muito importante. Esses 3 elementos foram fundamentais para a gente seguir e realmente ter segurança de que a gente estava indo por um caminho interessante, né? Então, assim, foi assim que surgiu a Carbono e a ideia, bom, acho que vai dar samba, né? A gente estava uma energia muito bacana e a gente continua até hoje, né, sócia? Exato, a energia de vocês é muito bacana, né? A energia de vocês juntas é muito bacana e a energia de vocês, cada uma de vocês tem uma luz muito especial. Você e a Ana, eu vou dar um beijão para Ana, que vocês são realmente uma grande ela dupla. Aqui, só você me ajuda aí, tá? Porque a gente é uma dupla mesmo. Eu sempre trabalhei em dupla como diretora de criação. A grande dupla. Hoje ela é minha dupla. Olha, a Yara que tá aqui, ó, ela começou com a gente. Um beijo, Yarinha.
Eu não vou conseguir ler isso aqui e falar ao mesmo tempo. Eu tô vendo aqui também, aqui, Ana, ó, energia é o que não falta. Não, não falta. E aí, bom, desde 2013, você falou, a gente tem 7 anos aí, um trabalho intenso, muito gratificante, assim, é realmente um prazer imenso trabalhar com uma coisa que você tem uma paixão. Eu já tinha paixão antes, né? Minha carreira antes, a Ana também, mas é muito delicioso. E a gente já lançou mais de 200 edições exclusivas, Pois é. com artistas, assim, incríveis, como Valtécio Caldas, Adriana Varejão, Tomi Otaki, Paulo Pasta, Laura Vinci, Vicky Muniz, tantos, Regina Silveira. E assim, ter esta confiança Deles, dos muito importante. artistas, Exato, dos exato. galeristas que a gente admira tanto, isso não tem preço, Não. sabe? Mais de 100 artistas, Vocês, a Ana está dizendo, boa. Sócia. mais de 100 E os artistas, é curadores também. também, as guias do Arnaldo Farias, do Paulo Miada, que está aí na Bienal, da Wanda Clabin, Lígia Canogia, enfim, diversos curadores que foi uma troca, uma coisa que não realmente é muito especial. E muito bacana também que os colecionadores receberam isso muito bem. Né? Isso é Sim, muito isso, legal. claro, aí é Porque o depois desse núcleo, é, né, trabalhado, a gente também tinha essa questão. Quem vai ser o nosso cliente, o público, o colecionador? E aí a gente se surpreendeu muito, inclusive, porque a princípio nossa ideia era, vamos atrair novos colecionadores, né? Formar um novo, vamos dizer, apreciadores de arte, né? Uma nova. Mas a gente também teve surpresa em ver que os colecionadores realmente, já grandes colecionadores, também receberam muito bem o projeto. Isso foi muito, sim, muito bacana. eu sou E outra cliente demais coisa, da eu Carbono. sei, minha querida. E outra coisa, profissionais do meio, curadores. Foi. As pessoas trabalham em museu, sabe, nas instituições, que também às vezes não têm acesso a uma obra de arte né, de valor, porque é uma obra única e tal, e consegue adquirir um trabalho que tem, ao meu ver, o pensamento do artista, né? Que eu acho que isso é que é bacana, assim, porque o trabalho, o múltiplo, a diferença é que ele é um trabalho reproduzido, que tem uma edição, uma tiragem, mas o Poucas pensamento, edições, mas tem. sim, exato, mas o pensamento está ali, né? No- então eu tenho uma sensação assim que isso era pouco falado no Brasil, entendeu? Eu acho que, sem falsa modéstia, assim, eu acho que a Carbono teve um papel muito importante nessa valorização da edição do Múltiplo, assim Fundamental, como a vocês. Múltiplo, a galeria no Rio de Janeiro também. Não, Né? fundamental. Você viu que quem falou aqui, quem apareceu falando aqui foi o Alexandre, o maridão falou que também tem artistas internacionais. Para quem não Sim, é sabe, verdade. ainda, a Renata é casada com o Alexandre Rosler, filho da dona Nara, a madrinha do projeto todo. É verdade, tá tudo em família. Tá tudo em família. Então, Estezinha, então é isso, né? Você também tá nessa por paixão, né? Você também entrou nesse. E aí a gente vive 24 horas, porque. E a arte está dentro de casa também, né? Então você é o dia inteiro vivendo. Olha que privilégio. É um É um privilégio. privilégio. É um privilégio. Bom, os nossos encontros, o assunto é a arte, né, Rê? É, graças a Para Deus. quem tem essa paixão em comum, exatamente, é um bichinho que pica. E aí a gente começa a viver isso 24 horas, exatamente. É isso É. mesmo. Ô, Rê, como é que é um processo de fazer uma obra com edição? Tá. Então, veja bem, nós trabalhamos com colaborações, né? Então, só para ficar claro, porque tem coisas que às vezes não é tão claro. E a gente sempre faz questão de frisar. Nós não representamos artistas, nenhum artista. Exato. Nós trabalhamos em colaborações
desenvolvendo e produzindo edições exclusivas para carbono, né? Então, como é que funciona essa escolha dos artistas? Primeiro, os curadores convidados, né? Eles fazem propostas de exposições temáticas ou, enfim, um grupo de artistas que eles consideram que tenham enfim, uma temática comum, enfim. E esses artistas desenvolvem edições para a gente. A gente acompanha todo o processo, desde a proposta do artista até o múltiplo em si estar pronto. O artista acompanha, mas a gente dá esse suporte, né? Se o artista... Tem artista que ele próprio desenvolve, produz, mas a gente dá todo esse suporte, desde gravura, metal, serigrafia, o que for, até uma escultura, um objeto, um material mais diverso que você puder imaginar, né? Então, Tapeçaria, né? tapeçaria, vidro, neon, enfim. Então, a gente tem um setor de produção, que é a Gabriela, na Carbono, super, super competente, veio do MASP, está com a gente já há alguns anos, e a gente faz esse desenvolvimento até o artista estar 100% satisfeito com o trabalho. Daí a gente apresenta isso na galeria, seja na exposição ou no lançamento individual, que a gente também tem, lançamentos individuais de edições, e faz o trabalho todo de comercialização, leva para a feira, trabalha no site diretamente com nossos clientes e tal. E tem uma parte assim muito importante que eu quero falar, que é a certificação, né? Porque num trabalho de múltiplos de edição é muito importante essa parte de certificação, que você tem que ter o controle da edição, os certificados são todos assinados pelos artistas e por nós na Carbono, já que são trabalhos reproduzíveis, né? Então precisa ter esse controle muito, muito sério. A gente leva extremamente a sério essa parte Então, são tiragens variáveis, né? Que, como você falou, geralmente tiragens pequenas, de 10 a 30, às vezes, uma vez ou outra passa disso, mas em casos muito especiais, a gente tenta manter nesse tamanho de edição. Por sinal, um ponto que eu queria falar, que eu acho que muita gente pergunta, assim, é que, mas edição, por que que o seu é múltiplo e uma edição de uma escultura na galeria não é? E assim, tudo na arte é muito subjetivo, né? Claro. Mas existem algumas convenções, né, no mundo das artes que esculturas consideradas únicas no sentido de valor, de venda e de mercado, elas podem ter uma edição, às vezes de 3, 5, até 8, 8, 9 pode ser considerado um trabalho único, vamos dizer. Foto também, né, Rê? Foto também. Que é o caso, 5, por exemplo, do Vic. O Vic, 5, 6, é uma coisa assim. Então, por isso que a gente procura sempre estimular o artista que ele faça a partir de 10, que é para realmente entender que aquilo ali é um trabalho de múltiplo, de edição, que é a mesma coisa, né? Múltiplo edição que a gente pergunta, mas por que múltiplo? Porque edição é a mesma coisa. Não, ótimo você ter esclarecido isso, porque realmente é uma questão. E agora, como é que faz no caso de pintura? Bom, pintura é engraçado. É óbvio que não dá para fazer uma reprodução de uma pintura, né? Um trabalho abstrato, figurativo, não é a técnica que se faz possível reproduzir. Porém, nós temos algumas poucas edições que a técnica é a pintura. A gente tem uma edição do Sérgio Sister que está esgotada, que ele trabalhava elementos tridimensionais e pintava um a um, mas com as mesmas cores, eram os mesmos elementos. A técnica foi a pintura. Poderia ter sido serigrafia, mas foi pintura acrílica à mão. Outra que fez um trabalho também, a Gisele Camargo.
ela fez um trabalho com uma imagem geométrica que ela reproduzia. Ela fez uma edição de 10 e cada uma ela pintava a partir de uma mesma diagrama, de uma mesma matriz, ela pintava um a um, muito especial. Essas duas que eu falei são esgotadas. E recentemente a gente lançou uma edição do Cláudio Tosi, querido Cláudio Tosi, com aquela técnica, não sei se ele chama de pontilhismo, mas com a técnica bem, bem característica do trabalho dele, e é uma tela toda tridimensional, geométrica, super bacana, também com a técnica de pintura. Mas isso são casos muito à parte, né? Inclusive, uma curadoria que a gente teve, a Lígia Canongia, ela convidou pintores para desenvolver edição. Apenas pintores. Foi super bacana, porque eles precisaram pensar fora da caixinha e propor. E alguns tiveram, pela primeira vez, contato com escultura, né? Ou foto. E foi super bacana, porque tirou eles do campo, né, da zona de Da conforto zona de deles conforto. para apresentar um trabalho novo, enfim. E isso é uma coisa que a gente escuta muito, Esther, assim, que eu fico muito feliz quando os artistas falam que ter passado por esse processo de desenvolver uma edição trouxe algo para o trabalho deles, para a Eu produção também deles. já ouvi isso de artista. Eu fico super feliz, sabe? É bem Porque de interessante alguma esse olhar. forma mexeu, sabe? Tirou ele da zona de conforto, fez com que ele. E às vezes adiciona. A Tomi falava isso. Quando a gente fez uma individual da Tomi, que a gente também faz exposições individuais. Essa individual, a gente lançou uma escultura que eu tenho a maior honra de ter isso na nossa história, no nosso projeto. Foi o comemorativo dos 100 anos da Tomi. Ela esgotou Grande super mestre. rápido, grande. E ela falava que cada gravura, ela tem gravuras incríveis, né, a Tomi? Ela gostava muito de fazer. Incrível. Ela disse que cada gravura que ela fez na vida mudava um pouco o trabalho, a pintura dela. Muito bacana, né? Muito, uma grande, uma artista assim que é uma referência, né? E os outros artistas que vieram depois disso, que fizeram esse trabalho, também comentam muito isso. Eu também, como eu já coloquei, eu já ouvi. É, A Beta colocou aqui que o Dalton também fez uma edição, né? ele fez, nossa, que edição linda, nossa. Não sei se você. Era tão bom que me desse mostrar imagens aqui, né? Eu sou muito Pois das, é, das vamos pensar para imagens. as próximas. É, A gente gosta de é, inventar. é. Não sei se você lembra o trabalho que ele apresentou na Bienal, com os Os Alquidares. alguidares, né? Eu tenho, E. né? Esse eu Ah, comprei você de tem! você. Nossa, aquela edição É esgotadíssima. incrível Foi aquilo. muito especial. E ele fez uma. Essa é outra. Pronto, foi por isso que a Beta falou, claro, porque foi pintura. E foi muito bacana, porque ele desenvolveu uma linha de produção. Os alguidares são essas peças de cerâmica, né? Então ele pintava uma a uma, tipo, o cavalinho, 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 portão, 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 portão. Eram 13 no total. Era uma edição de 10 ou 12, eu já não lembro. E tinha PA. Então ele pintou tudo ao mesmo tempo, uma por uma. Foi incrível, com dourado. Nossa, é uma edição muito especial. Que É bom que você incrível. tem. Fico feliz. Tem. Essa E edição, inclusive, significa está muito, né? A no história do portão. super. Não, Conta um que pouquinho. era. Que a, o, uma oferenda para abrir os caminhos, né? E deixa Exato. eu te contar, não sei se você sabe isso, o último exemplar dessa edição, a gente foi contactado pelo o Jorge Pérez, o Jorge Pérez, lá do Lá Museu do museu. de Miami, ele adquiriu, eu fiquei super feliz, porque olha que bacana, né? Uma edição, mas indo para coleções incríveis, como a sua, como a dele. Então, isso eu fico feliz, porque é isso, é a valorização do, né, desse trabalho de edição. Foi feito
né, um arquitetado, né, um trabalho desde o início. Não, Você claro que falou... não só... Gente, fala, Não, pode desculpa. falar. Pode Não, é falar, isso. pode terminar. Não, eu ia te perguntar na parte de valorização. A edição valoriza? Então, muita gente pergunta isso. Eu falo o seguinte, Esther, se a edição ela já é um trabalho pensado para ser mais acessível, tá? Do que a obra única e tal. Então, obviamente que uma obra única ela vai ter uma valorização maior também. Tá. Mas à medida que também que a obra única do artista vai valorizando, ele leva todo o trabalho dele junto, né? E assim, eu poderia até citar alguns exemplos da arte contemporânea, assim, para falar sobre isso, porque nós só temos 7 anos, né? Então, o tempo é um dos fatores que contribui que determina, né, a valorização de uma obra de arte. Mas, por exemplo, o Beuys, né, o Joseph Beuys, que era um artista do começo do século passado, ele tem inúmeras múltiplas edições na obra dele. Você vai nos museus, tem inúmeros. Ele acreditava e ele falava isso, que o que importava era a disseminação da ideia, do pensamento. Outro exemplo para você, o Fountain de Duchamp, aquele urinol, né, que foi considerado já a obra mais importante do século da arte contemporânea. Você sabia que é um múltiplo, que é uma Sabia. edição? Eu Pois sabia. é, tem 16 exemplares no mundo, Sabia. né? Inclusive, Olha aí. a primeira sumiu, ninguém sabe onde está. A primeira A já é, primeira não existe, não né? existe. É uma réplica. A que ele expôs, né? Mandou lá para a exposição que ele fazia parte, inclusive, Que ninguém sabe, ninguém viu onde do foi júri, parar. do comitê, e foi pro lixo. Ele fotografou e foi pro lixo. Só isso foi em 1917, né? Só em 1950 e nos anos 50 que ele autorizou a fazer essa edição. E hoje, sei mais quanto vale um exemplar dele. Pois é, exato. É, Aqui tem é alguém um falando dos múltiplo. bichos da Lígia O também. bicho da Lígia, os É, bichos, tem uma edição que foi feita de brinde da Bolsa de Valores. É um bichinho, né? E que sai, a última vez que eu vi, era R$ 50.000, um trabalhinho de uma edição de 1.000, né? 1.000. Então, assim, valoriza. Eu acho que tudo, óbvio, que é tudo muito relativo. Andy Warhol, quando veio introduzindo as técnicas da publicidade na pop art, silk screen. Hoje, você vê até hoje nas feiras, trabalhos de silk screen do Warhol, também, valores. E no nosso caso, o que eu posso te falar a gente tem 7 anos, como eu te falei, mas assim, nós já vimos trabalhos, vou dar um exemplo para você não ficar evasivo assim. O Valtécio Caldas, exato, eu ia te falar. na primeira exposição, foi um trabalho muito especial do Valtécio, como imprimir sombra. Já participou de diversas exposições, a gente sempre empresta, que a gente tem na Carbono. Bienal, trienal, aí pela América do Sul e tudo. Ele, a última vez que foi vendido, era mais de 3 vezes o valor do que a gente lançou na Carbono. Né? A escultura da Tomia, a mesma coisa. Já saiu em leilão. Então, assim, É porque acabou, claro acabou, que né, Rê? Ok, que é acabou, uma acabou. edição, mas acabou, acabou. Uma Isso, edição de claro. 30 para não sei quantos colecionadores ou jovens colecionadores, chega uma hora que esgota e aí, a partir daí, começa a valorização, sem dúvida. E tem ainda um outro fator que não é sempre que se aplica, mas isso depende do artista, que à medida que a edição vai sendo vendida, o valor também vai aumentando, porque ele vai tornando mais escasso a oferta, né? Então, isso também, algum Ih, deu uma saída, voltou. cabo do Caiu. Rê, voltou. falhando minha imagem aí, Deu uma, não, deu uma é o congelada, mas cabo. voltou.
2 vezes, mas agora voltou, tá Tá. ótimo. Então, assim, ou seja, tudo é relativo, mas existe sim a possibilidade de, se a obra é muito boa, se o artista, como a obra única também, né? Mas é tudo Exato, é. relativo. E como você colocou, existe história de artistas internacionais que também trabalham nessa mesma linha. Isso não é novo. Isso é. Vocês Não, trouxeram isso para o Brasil, mas isso não é novo? é claro, sem dúvida. Imagina se a gente eu não estava nem falando. Congelou. É o cabo que tá ligado, que eu peguei um cabo ruim aqui de carregar o celular. Minha bateria tá indo embora. Mas tem ninguém em casa. Ninguém para me ajudar daqui a pouco. Para eu pedir um cabo aqui. Nessa hora, os Então, filhos os não vão filhos estão aparecer. em Campos do Jordão com a vovó, aproveitando que agora ela tem internet. Mas o que que você tinha perguntado? Desculpa. O que que Não, você que não é perguntou que eu uma esqueci? coisa Ah, nova não é uma coisa que nova, não. Imagina, no claro que mundo, não. né? Não, não, não. É. Isso no mercado internacional, especialmente, é bastante. Eu acho que aqui isso também, nesses nesses 7 anos, eu acho que mudou muito, não só pela Carbono. De novo, assim, a, a Múltiplo no Rio tem um trabalho muito bacana também com edições, mas é uma coisa que eu acho que não tem como mudar, assim, não vai, ficou, entendeu? Isso já Sim, também acho. É é uma fato. tendência que vocês Que a gente, quando trouxeram e abriu, já agora estava, ai, será que vai segue. ser bem recebido? Será que. Acho que, de verdade. Posso imaginar. A Ana está colocando aqui o tempo todo para você falar do projeto do Paulo Pasta. O projeto do Paulo Pasta foi uma exposição individual que a gente fez e, nossa, foi uma das coisas mais bacanas que eu Conta pra pessoalmente. gente. O Paulo é um pintor. Ana, foi boa falar de pintura, né, Joia? É, Pintor purista, né? E a gente, quando teve esse desejo. Primeiro a gente conversou com a Socorro e o André, outra dupla que nos apoia, obrigada. Ele disse, será que a gente pode fazer um projeto com o Paulo? Não, vamos lá, converse com ele e tal. E aí eles, mas eu não queria fazer uma serigrafia, eu não queria pegar o meu trabalho e reproduzir, não sei o que lá. E aí a gente falou, bom, Paulo, o que você acha da gente fazer uma edição com saída digital, né? Ele fez, não, mas como assim? Resumo. Paulo, que não tinha nem internet no estúdio dele, a partir de matrizes de pinturas, a gente apresentou para ele, colocamos um operador de computador lá do lado dele, e com uma ferramenta que, com breves nuances dessa ferramenta, todas as cores mudavam ao mesmo tempo. Então ele tinha. Ai, um bichinho. incrível. Então ele começou a fazer estudos a partir de uma matriz de diversas, infinitas variações, mas não é que ele escolhia esse campo aqui, dessa área da imagem, eu vou pintar com essa cor, essa eu vou pintar com outra. Não, essa ferramenta, ela muda todas as cores ao mesmo tempo. E aí ele começou a estudar, ele fez mais de 100 variações a partir de 6 matrizes, e no final a gente ficou com 15 trabalhos. Porque, imagina, eu conheci, eu tô vendo cores que eu não conhecia em Eu posso 30 anos de imaginar. trabalho. Porque o Paulo, exatamente, as É o cores que. mestre das cores, Exato, né? exato. E Então ele foi faz. muito bacana. E a cena, quando ele entrou, e aí ele via provas, mudava. Não, esse tom é um pouquinho mais, esse aqui não tá igual. Nossa, foi um processo de mais de 6 meses. Na galeria que ele viu as obras, assim, para serem montadas, nossa, ele olhou, aí ele falou assim: Nossa, mas isso parece a minha pintura. Eu falei: Mas é a sua pintura. Porque a saída foi tanto, o começo foi digital e a saída foi impressão fine art.
Então, a qualidade é incrível, o papel é incrível. Inclusive, uma coisa que ele falou, que o Paulo me falou, é que o papel ele dura mais do que a tela. Ele tem essa Ah, é? durabilidade, que tem muita gente que tem preconceito com papel, né? Ele fala, não, o É. papel ele é feito para durar mais do que a tela. Ele adora fazer, pintar no papel, inclusive, né, o Paulo. Então, enfim, foi um projeto muito feliz, assim, que a gente tem um orgulho imenso de ter feito. E tá Bom, aí, assim, já essa várias já história do papel faz esgotaram. sentido. É, essa história do papel faz todo sentido, né, Rê? Porque as gravuras japonesas, se a gente for Não pegar, é? são todas feitas em papel e duram É. E a gente quanto só usa tempo que isso papel importado, assim, absolutamente indicado para esse fim, sabe? A gente tem muito cuidado com isso também. Não, e o trabalho dele poético, é muito romântico, né? Então trazer isso para o digital para ele deve ter sido um super desafio. Foi um desafio, ele fala, mas foi um desafio, mas que também trouxe uma experiência bem bacana. Reconta um pouquinho para a gente desse trabalho que vocês fazem da edição do colecionador, que a Magui fez junto com vocês, ficou incrível, do Rodrigo Sassi. Conta um Sim, pouquinho e quais são os incrível. próximos. Então, isso foi muito bacana, porque a gente aproximou o colecionador da produção do artista, né? Então, a proposta era, você vai escolher um artista, de preferência um artista que nunca tenha feito uma edição pra gente e tudo, e você vai junto com ele, trocar ideias, debater e propor um trabalho para a Carbono. E aí, ela escolheu o Rodrigo Sassi e o trabalho ficou incrível, porque é uma escultura que ela é fixada no teto. É lindo o trabalho, muito, muito especial. E a segunda edição a gente ia lançar agora na SP Art. Ah, mas infelizmente, né, por conta disso tudo, a SP Art não vai acontecer. Uma pena, porque eu acho, nós somos fãs da SP Art, acho que é fundamental para o sistema. É uma, é um evento que, enfim, a gente vai perder bastante assim esse ano. Ah, como várias coisas, né? Não é só no nosso É, as mercado. feiras aproximam, né? Tanto quem É, já coleciona com quem tem vontade de entender um pouco mais. As feiras são um importante instrumento para isso, né? pois é. Então a gente ia lançar agora. A gente convidou a Georgiana Rotier, que além de ser uma colecionadora super atuante, ela tem um papel muito bacana de apoiar projetos, apoiar artistas. Aqui, lá fora, ela passou um tempo fora, agora em Nova York, ela tinha um projeto que eu não vou saber falar tão bem, então não vou falar. A Jo, pode, se quiser escrever aí, Jo. É ajudar. Mas, mas ela convidou duas artistas que desenvolveram dois trabalhos através desse bate-bola com a Ju, incríveis. Eu estou assim ansiosíssima para lançar esses trabalhos. São lindos. É a Vivian Kakuri e a Regina Parra, dos artistas que eu admiro pra caramba, que nunca tinham trabalhado com a gente que a gente queria. A gente, obviamente, estava no nosso wishlist. Maravilhoso. É. E elas desenvolveram dois trabalhos lindos, muito especiais. Então, a gente deve estar lançando isso em breve, porque eu acho que é muito rica essa conversa das três, como a gente fez com a Magui e o Rodrigo Sassi, que foi lindo. E a gente, poxa, mas essa conversa tem que existir. Podia ser online, né? Podia ser, vamos ver, quem sabe. Mas a gente segurou um pouquinho, tá esperando entender aí O esse momento tempo, o de soltar momento. isso, né? E aí depois a gente vai convidar uma terceira pessoa e a gente pretende manter esse projeto uma ou duas edições por ano, né? Se é a segunda, Maravilha. vai ter a terceira. E a gente adorou esse formato e acha que a colaboração, nossa palavra, a palavra da Carbono é colaboração, né? Tudo é colaborativo, Eu tô então é louca para bacana. ver. O pessoal tá Sim. perguntando que achei bem legal. Olha, Jo, vai ser lindo, vai, Jo. Quando é que vocês vão levar carbono para Miami? Tem gente aqui que tá com a gente Miami Art para Basel Basel, ou para bom, nossa, é um super passo, né? Eu vou ser bem sincera, a gente até aplicou já,
porque lá tem um setor de edições, né? tem. Com esses editores internacionais né, que a gente viu e tal, que a gente até faz parceria com alguns deles e tal, mas eu acho que seria muito bacana, acho que ia somar a feira, especialmente em Miami, porque tem um público muito latino-americano e a gente levaria trabalhos muito bacanas de artistas latino-americanos. Mas a gente não entrou, não é muito difícil entrar, né? São pouquíssimas vagas para editores, para essa área de edições. E Uhum. para a gente entrar, alguém vai ter que sair, né? Então, assim, já tem uma turma que está lá há Vamos muitos dar tempo anos, ao tempo. tradicional. Calma, É, calma, a gente não é. sabe. Mas vamos ver. E agora com esse dólar, É, né? pois A é. gente tem que pensar bem, tem que ter bastante. Oi, voltou. Voltou. Rê, me fala, perguntaram aqui se da Regina Parra é pintura. Acho que foi isso que perguntaram aqui. Mas nem sei. Não, o trabalho que ela fez pra gente não é pintura, é um neon. É um neon. Lindo. Uau! É, Quero ver, quero ver. sim. Você poderia falar um pouquinho? Agora vocês estão com uma parceria com o Iguatemi, não é? Explica um pouquinho pra gente. Sim, é. Isso foi a última novidade, vamos dizer, da É, Carbono. A gente, por acaso, foi nesse momento que está todo mundo olhando para o digital, que a gente lançou essa parceria, mas essa conversa já vem rolando há uns 8 meses. Eles nos procuraram e eu e a Ana, a gente sempre falou muito de que a moda e a arte são áreas que lá fora elas têm uma congruência muito grande que aqui a gente não vê tanto, né? E tem um que certo preconceito, é, que não é para ter. exato. Então, assim, a gente achou que era uma ótima oportunidade de aproximar Eu acho que, não no campo do consumo, mas no campo da atitude, do comportamento, da criatividade, moda e arte, eles têm uma sinergia muito grande Exato. de públicos, de apreciadores, né, de comportamento mesmo. Então, a gente falou, puxa, e aí a proposta do Iguatemi é levar para essa plataforma online, ir além das lojas físicas deles, né? Trazer conteúdo, trazer cultura, trazer além da moda, além das lojas. E, por exemplo, a gente não está lá no shopping Guatemi, no JK, mas Uhum. eles vieram com essa proposta e disse, puxa, nosso objetivo sempre foi de ampliar o mercado, de trazer mais apreciadores, né? Desmistificar muitas vezes essa entrada, né? Que acho que existe, acho que menos já agora, mas assim, no passado existia muito essa coisa de, ai, porque eu não posso entrar na galeria, porque eu não sei, eu não entendo. Não tem que entender. Não era para É. entender, é para Ainda tem sentir. isso, infelizmente, a Tem, gente né? tenta Tem, tirar né? isso. É, É, o mesmo motivo do ato que acontece que veio para exato. desmistificar isso. Desmistificar, porque assim, não tem que entender, gente, tem que sentir. E sentindo, você vai querer entender mais, e aí não para. É aquele bichinho, o vírus, o Claro, é. arte-vírus que eu chamo, o vírus bom. Então, como a gente tem isso como objetivo mesmo de expandir, por que não entrar nesse outro canal que não é exatamente só focado em arte? Porque eu digo outro canal porque a gente tem online, a gente tem presença no site da SP Arte, que tem obras, internacionalmente no Artspace, no Artsy, a gente expõe nossos trabalhos lá, mas são canais exclusivamente voltados para a arte. Então, é a primeira vez que a gente está indo para um canal que não é exclusivamente para a arte, mas que tem uma sinergia com a comunicação, a linguagem, com o público. Então, a gente apostou, já está sendo muito bacana a resposta, em 2 semanas, eu acho, mais ou menos. E, enfim, eu acho que está super legal. E nessa área digital, uma outra coisa que eu quero contar, desde que a gente abriu, a gente acredita nisso, né? Em 2013, a gente acredita nisso. A gente tem um site bem completo, com obras, informação dos artistas, etc, etc.
E esse agora também a gente vai lançar um novo site, que na verdade em termos de conteúdo é bastante parecido, tem tudo, mas ele vai estar muito mais bonito, limpo, as imagens grandes, assim. Então a gente está super contente e vamos lançar com uma edição especialíssima. Primeira mão para você, Esther. Ah, meu Deus, eu tô adorando. Uma, A uma, dona uma, Nara, ó a dona Nara comentando com a... Me uma conta. edição especialíssima da Sandra Cinto, Uau. essa grande artista que a gente admira profundamente e que foi, quando a gente lançou, acho que há 2 anos atrás, a gente E foi lançou uma edição dela incrível e foi, aquilo e foi eu o perdi. recorde. Eu Você perdi, perdeu, eu pronto. cheguei. Então você vai ter outra chance. Uma. Fica a dica. Não tinha Foi nenhuma. recorde, 24 horas a edição foi Foi. esgotada. Então, ela é uma pessoa extremamente generosa, muito especial, a Sandra, e ela se propôs a fazer nesse momento. Você, não, vai ser lindo, vai Ah, eu tô ser louca lindo. pra ver também. Fica Nossa, a quanta dica. novidade. Muita novidade. E tem algumas edições ainda aí também no processo que a gente, né? Vamos ver como é que vai ser esse segundo semestre aí. Vamos replanejar tudo, né? Eu acho que Nesse foi um momento a momento gente está de pensando. reinvenção. Foi ótimo. O saldo sempre é positivo. A gente depende de maneira que você olha, o copo meio cheio, meio vazio. Eu acredito também que muitas coisas surgiram com essa quarentena. A gente teve que repensar. Eu acho que Sim, entrou com as aulas online, que nossas aulas eram todas também presenciais, e foi uma super, né, uma surpresa que foi ótimo. E agora eu acredito que muita coisa surgiu para ficar. Vai ter uma, sim. né, vai dar uma peneirada, mas Eu acho que eu não acho que tem sim, quem não está aproveitando esse momento também para acho. repensar Também tudo, vida acho, de uma pessoal, maneira, vida de outra. profissional, negócio. Não tem quem não está, né, aproveitando isso. Não, Eu acho que não vai ficar acho. um saldo É, positivo. A Ana sem está aqui dúvida. sugerindo também que você falar do Mano Penal. O Mano Penalva foi a última edição que a gente lançou antes de fechar a galeria. Que a gente fechou a galeria, acho que nós somos a primeira galeria a fechar, porque a gente teve um caso positivo. E da Elozinha, mas tá, graças a Deus, tudo bem. E aí, logo uma semana antes, a gente tinha lançado a edição do Mano Penalva, que é artista da Central, Galeria Central, a Fernanda, que é A uma Fê, super querida fofa. nossa. A gente falou com o Mano na sexta-feira. Querido ele Pois também. é, então. Foi Olha a massa. Fê aí, a Fê é cria da Carbono, né, Fê? Ela passou, eu acho que uns 3 anos com a gente, e depois ela saiu para Central. Um E projeto lindo também da Fê. é, é mesmo, admiramos muito. E aí enfim, ele fez 2 edições lindas, uma chama Manga Rosa e a outra chama Quatro Quartos. Tá lá no nosso site, fazer merchan. Vou lá fuçar nesse site, que esse site tá. E É, agora, com essa versão toda nova, com essa. Vai ser muito vai bacana. lançar, acho que daqui a umas 2 semanas ou 3. Você sabe que você comentou essa história de moda e arte. É uma coisa que eu sempre vi muita sinergia nisso. Até quinta-feira a gente vai ter um papo sobre moda e arte com o pessoal também desse meio. E eu acredito muito que tem muita coisa para ser feito, respeitando cada um, sabe, o Claro, seu você vê nicho, o essas seu parcerias todas que tiveram aí mundo afora, né? E aí a Pois Ikusama com a Louis Vuitton. E são áreas que se apoiam, sabe? Você vê a Fundação Prada, Louis Vuitton, a Fundação Cartier. Eu acho que Alexander existe McQueen. o Alexander McQueen, os projetos especiais, né? Fazendo nessa sinergia, a Kusama que fez, o Le Parc que fez para Hermès. Enfim, eu acho lindo isso tudo. Eu acho que são conversas, diálogos super pertinentes, por que não? E Né? não é de hoje, Mondrian Não é de hoje. não é Ai, de hoje. nossa, pois Pois é, é, a coleção teve, baseado no Mondrian, uma coisa mais linda aquilo. Eu, é eu acho verdade. também. Me conta aqui Tudo é se arte, vocês é isso também aí, fazem. Fê.
Tudo é arte, exato. Vocês fazem também colaborações para ajudar instituições? Conta um pouquinho para Sim, gente. sim, sim. Como eu falei, colaboração faz parte do nosso DNA, né? É, a gente tem esse vírus da colaboração instalado por tudo, né? Desde a colaboração com as galerias, com os artistas, e a gente acredita que isso é um dos papéis do múltiplo também. Ele pode contribuir muito com apoio a instituições. Então, a gente tem alguns projetos. Eu vou falar do Pivô, que é uma instituição da querida Fernanda Brenner, que eu acho incrível o projeto. É, a gente valoriza demais o trabalho que ela faz e a gente fez esse projeto em conjunto com ela que chama Múltiplos Pivô, que artistas desenvolveram trabalhos muito bacanas e a renda é 100% para o pivô. Então tem o PJ, o Paulo Nimer PJ e o Adriano da Costa. Não, Alexandre da Cunha, desculpa. E o Alexandre da Cunha que fizeram projetos trabalhos para esse projeto. Américas Daí, Amigas, Américas maravilhoso Amigas, projeto da Andrea, está da envolvida Andrea no projeto. Pereira, querida. Então, a gente tem alguns artistas que desenvolveram trabalhos, doação total, 100% para esse projeto contra o câncer de mama. A Iole de Freitas, Carla Chaim, Laura Vinci, Sandra Cinto, Marina Salemi. São obras lindas que você Lindas. adquire e você ajuda uma causa. O IAC, Instituto de Arte Contemporânea, que a Ana é diretora, inclusive, a gente faz esse trabalho de comercializar as gravuras lindas, né? Tudo em prol do IAC, da querida Raquel Arnaud, também à frente desse projeto maravilhoso. Vai ter a sede, né? Ia lançar, ia abrir agora também, mas foi adiado também. Sim. E tem o projeto Ali, que é um projeto educativo, de educação na periferia. Começou na cidade de Tiradentes. É um grupo de artistas que está fazendo esse trabalho de levar arte e educação para a periferia e para, enfim, é itinerante. Começou na cidade de Tiradentes. Então eles fizeram um múltiplo que é a coisa mais linda, uma caixa com 9 trabalhos. Tem o Bruno Danley, a Lúcia Cod, Ing Musa. Ah, eu lembro É disso. lindo. É Então, de lindo. novo, um trabalho se adquire, são 9 trabalhos e você ajuda um projeto. E agora o próximo, mais uma novidade em primeira mão. A gente fez um projeto que a gente está super animada, uma colaboração com o Instituto Bardi. Será um múltiplo muito feliz, o múltiplo é muito feliz, é um projeto do acervo da Lina Bobardi e, de novo, para ajudar no Instituto, a Casa de Vidro, o A lançamento Casa vai de ser no Vidro. segundo semestre, na Casa de Vidro. E esse projeto é em conjunto com a Sol Camacho, que é diretora do Instituto, e o Valdir, que eu acho que é presidente, não sei, Valdir Jatobá. Então, a gente também está super feliz e honradas de fazer. A gente adora fazer esses projetos, de verdade, né, Ana? Eu acho que é isso mesmo. É o papel como cidadã, Ó, como. tá cheia de furos, é verdade. Deu um monte de furo aqui Eu para vi. você. Eu vi aqui. Você viu tudo em primeira mão, né? Fala. É, A é amiga isso. também, né, merece um pouco de né, Total. prioridade, né? Sempre, querida. Tem gente perguntando aqui, eu até nem queria tocar nesse assunto, mas eu vou responder essa pergunta. Como é que você Ah, acha que vai ficar o mercado depois do corona? o mercado de De arte, de uma arte, forma o geral. nosso mercado. Bom, Nossa Senhora, se alguém tiver essa resposta, Pois é, uma bolinha de conta cristal. pra arte que acontece, que vai ser o furo da história, já que a Mais gente um tá falando de furo. furo. Vai ser Mais mais um, um furo. esse é o furo. Olha, Estherzinha, eu acho que ninguém sabe de verdade, mas assim, com certeza, tá todo mundo pensando em como ampliar a presença digital. Isso é uma coisa óbvia, né? Eu vejo muito esse movimento. As feiras esse ano vai ser uma experiência muito interessante das galerias verem como que vai ser esse ano sem feiras, né? Apesar de que
Já existe essa discussão antes do corona, né? Mas eu adoro, eu sou super a favor de Eu feiras. Eu também acho que gosto. é um momento de não só de venda, sabe? Não é isso, não é só um ponto comercial, mas é de troca de experiências de encontros, né? De conhecer, às vezes uma galeria que não tem tanta expressão, ela consegue ser vista, um artista, enfim, eu acho que eu acho super importante para o sistema, E é importante para o público também para o público, sim, acho que transitar tem que ter à sem algum vontade, tipo né? de compromisso, de Isso, uma fica à forma vontade. exato, bem É, despretensiosa. eu acho que facilita muito essa entrada, sabe? A SP Art aqui é um exemplo Um exemplo. disso, entendeu? Eu acho que 10 anos, né, que tem a SP Art, eu acho que trouxe uma um outro entendimento do mercado e de arte contemporânea, mas sem dúvida nenhuma, eu acho. Então, tem esse lance das feiras, tem a produção dos artistas que a gente vai ver, eu acho que tem muito artista em ebulição, tem outros que não conseguem reagir no momento, ou de repente está incubando ali, vai vir uma coisa, enfim. Então a gente também vamos ver o que é que vem, mas O que vem de produção, geralmente, né? mas geralmente vem coisa muito boa, né? De questões como eu acho que é a questão mais importante que a gente, né? Depois de toda a crise, Depois da né? guerra, Depois, né? Eu acho exato, que depois de toda a crise vem uma produção artística que repensa, faz você repensar tudo, sem dúvida. sem dúvida. Assim, como vários outros setores vai sofrer bastante, né? Aí falando da economia, me preocupa muito com os artistas, né, que precisam vender para alimentar a sua produção, ou alimentar literalmente sua família, enfim, como outro qualquer profissional, os setores precisam dessa. Então, isso me preocupa bastante, como é que vai ser isso. As galerias também, enfim, mas estamos todos no mesmo barco. Essa é É, eu também a acho. verdade, A né? Fernanda está falando aqui que o digital veio para ocupar o espaço fundamental. Imagina esse caos sem internet. Exato. Eu também sempre acreditei nisso. Se eu não Sim, acreditasse que o digital fosse uma tendência, eu não teria montado a arte que acontece há 3 anos atrás. sim, E hoje eu acho isso que acontece mesmo. estava a tempo, né, à frente de tudo É, e produção de conteúdo e a gente está sempre aí. Mas eu concordo com você. Eu acho que a feira, uma coisa não substitui a outra. Uma coisa tem tem a também condição de acho. dar apoio à outra. Eu acho que o digital é o caminho que pode te levar. Agora, a experiência de você estar na feira e o contato pessoal com a obra também Sem acho que não dúvida. substitui. Concordo 1.000%. Eu acho que É. a experiência física, né, do teu olho, até isso, vamos falar até que o olho ele tem uma capacidade imensamente maior do que você vê uma foto, enfim, uma Sem câmera, enfim. dúvida, a Então, emoção. assim, Quando a obra te mas toca, é uma eu digo emoção. fisiologicamente falando, sabe, assim, Exato. né? Então, e aí, depois disso, toda a emoção que uma visita presencial a uma galeria, a um museu, a uma. Eu, de verdade, eu sou um pouco careta nesse aspecto. Assim. Não, eu Eu também realmente sou. acredito na E olha só coisa. que nós somos o digital. A arte que acontece Então, é o eu acho que são digital. Mas eu também complementos. acho. Eu acho assim que produção de Complementos. conteúdo vocês têm que deixar que o arte que acontece produz para vocês. Ótimo, vamos A fazer uma gente já parceria veio aí. aí há 3 anos atrás para poder colocar essa proposta, ajudar E dentro da olha, galeria, eu desde o né? comecinho acompanho e vibro. E, nossa, aí eu falei, Eu mas sei. puxa, precisava de uma. Então, acho que tem Foi muito ótimo, o né? que crescer, né, Muito. nesse campo. Mas a emoção de você estar na frente de uma obra e naquele momento saber que aquela obra, você quer muito aquela obra, precisa do contato físico. Também Eu acho. também acho super. Nossa, Rê, eu vou te falar, eu ficaria aqui com você até amanhã.
até esse restinho de semana. Vamos desligar, vamos te ligar agora. Vou te ligar já já, tá? Vamos! Ó, eu preciso Vamos, te você falar fez o que pão de queijo, ou que bolo que você fez hoje?